Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa terceira edição desta sexta-feira, véspera aí de estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro, com muitas informações para vocês. Antes disso, ó, dedo no like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Se forem novos aqui no canal, já se inscrevam, ativam o sininho das notificações e sigam minha conta pessoal lá no Instagram, beleza? E ó, amanhã tem estreia aí do Campeonato Brasileiro e você que quiser fazer sua pós-esportiva, vai lá na 1xBet. Além de ter uma empresa séria para você poder apostar, você ajuda aqui também o nosso trabalho. A 1xBet é uma gigante mundial, paga rápido, paga muito bem. E você consegue ganhar um cupom promocional se for o seu primeiro depósito lá, utilizando a palavra Futebolaço, com temudo e CO no final. Eles dobram o seu primeiro depósito, beleza? Tem vários jogos interessantes aí e amanhã tem Vasco e Atlético Mineiro. Clica lá, se cadastra e comece a apostar. 1xBet, parceira do canal Futebolaço. O link tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado, beleza? Dito isso, galera, vamos começar o vídeo aí com algumas informações importantes. O Vasco ingressou na justiça para ter o direito de jogar contra o Palmeiras. A segunda rodada do Campeonato Brasileiro, sem ser esse domingo ou outro, no Maracanã, já que por duas vezes o Vasco fez o pedido ao consórcio Maracanã, que é gerido pela dupla Fla-Flu, e eles sequer responderam o pedido do Vasco. O Vasco ingressou à justiça e agora, na parte da tarde, informação publicada pelos companheiros do Globoesporte.com, o juiz acatou o pedido do Vasco e Vasco e Palmeiras, a princípio, ocorrerá no Maracanã. Por que eu digo a princípio? O Fluminense moveu uma ação na justiça recorrendo dessa decisão e entrando como terceiro interessado. O Fluminense alega que os motivos da negativa ao Vasco é por um critério técnico, é por cuidar do gramado. Ele subentende que esse jogo do Vasco vai atrapalhar aí a questão da qualidade do gramado. O Vasco, na sua defesa, ao pedir a possibilidade de jogar, refutando esse discurso da dupla Fla-Flu, alega que nas semifinais do Campeonato Carioca houve jogos no Maracanã no dia 18 e 19, ou seja, tiveram dois jogos consecutivos. O Vasco contra o Palmeiras jogaria no domingo e o Fluminense com o Atlético Paranaense no sábado. Então o Vasco alega que já aconteceu outras vezes dois jogos simultâneos, um num dia, outro no outro, dois jogos consecutivos, desculpa, e não seria motivo. E o juiz entendeu esse pedido do Vasco. O Fluminense recorre, alega que historicamente ele tem mais jogos no estádio, 600 jogos a mais do que o Vasco, e que o Vasco sempre preferiu jogar em São Januário. E está mudando a postura desde a chegada de um investidor estrangeiro que tem inclusive outra visão para o estádio. Enfim, vamos ver que bicho que vai dar esse pega para capar, mas de momento a informação de agora é que o juiz acatou o pedido e deu o direito do Vasco de jogar no Maracanã. O Fluminense recorreu. Vamos ver se o juiz vai acatar ou se vai revogar o pedido. Beleza? Informação dada pelo companheiro Jorge Nicola do canal do Nicola. O Atlético Mineiro convidou o Barcelona para poder fazer o jogo inaugural da arena nova aí do Atlético Mineiro. O jogo aconteceria em agosto, mas o Barcelona negou o convite aí do Atlético, alegando que em agosto, que é quando eles pretendem inaugurar o estádio, vai estar disputando outras competições e ficaria difícil. E segundo a pro companheiro Jorge Nicola, o Barcelona faria mais um outro jogo, estava sendo costurado para ter um amistoso entre Barcelona e Vasco no Maracanã. Então o Barcelona viria e fariam esses dois jogos. A ideia de ter o Barcelona é porque o Ronaldinho é ídolo das duas equipes e ele seria convidado para essa inauguração e em cada tempo poderia jogar em uma equipe. Com a negativa do Barcelona, o Atlético procura outro clube. Então estou trazendo a informação aqui para vocês, porque o Vasco foi citado, né? Que com essa possível vinda do Barcelona ao Brasil, que já foi descartado, poderia ter um Vasco e Barcelona no Maracanã, beleza? Para finalizar, vamos discutir alguns assuntos aqui importantes. O torcedor do Vasco elogiava demais o time até a vitória do 1 a 0 contra o Puma Rodrigues. O Vasco vinha bem no campeonato,
tinha tido até ali uma atuação ruim contra o Volta Redonda apenas, jogou contra o Fluminense, perdeu, mas jogou melhor que o Fluminense, ganhou do Botafogo, teve até um pouco mais de dificuldade mesmo com 2 a mais, e jogou contra o Flamengo e venceu. Então ali a atmosfera era super positiva. Depois desse jogo, o Vasco pega o Bangu, poupa o Léo, que estava pendurado, e faz um jogo meio modorrento, ganha em São Januário, mas já sem fazer um bom jogo. Depois vem a fatídica semana dos 2 jogos contra o Flamengo, um na segunda, o outro no domingo, e na quinta-feira o jogo do ABC. E a opinião, principalmente do torcedor, mudou depois aí dessa semana, da eliminação para o Flamengo e a eliminação na Copa do Brasil para o ABC. O técnico Maurício Barbieri foi questionado se, na visão dele, aconteceu algum erro, alguma coisa que o Vasco mudou de vir tão bem a ele ter o jogo do Flamengo, o jogo da vitória do Puma Rodrigues, e depois da eliminação para o Flamengo e eliminação para o ABC. E também ele foi questionado sobre Andrei e Jair jogarem juntos. O torcedor queria muito a volta do Andrei, mas após o retorno dele, muita gente cobra que o Andrei não tá jogando bem, que ele não tá com cabeça no Vasco, que ele tinha que ir embora pro Chelsea, e muita gente vem questionando esse encaixe. Jair e Andrei não podem jogar juntos. Então, com vocês, o técnico Maurício Barbieri agora comentando essa situação. O que na visão dele ali desencaixou ou não, né? Ele pode ter uma opinião diferente dessa questão da mudança do torcedor de opinião da eliminação do Flamengo e ABC para, anteriormente a isso, aquela vitória do gol do Puma Rodrigues e essa discussão aí de Jair e Andrei. Com vocês, o técnico Maurício Barbieri comentando esse tema. O que mudou do jogo pro Bangu e dos outros jogos em diante, e aí eu faço uma exceção ao ABC, já falei sobre isso, foi um jogo que a gente realmente não conseguiu jogar em bom nível. Eu acho que o que mudou não foi o rendimento, foram os resultados. Porque eu acho que por mais que a gente tenha perdido os 2 jogos contra o Flamengo, a gente criou possibilidades para ter um resultado diferente. A gente acabou perdendo o jogo, mas em especial no último jogo do 3 a 1, se você fosse pegar por aquilo que as duas equipes apresentaram, nós seríamos justos vencedores se a gente tivesse tido a eficiência que a gente não teve, né? E eu falo isso com a maior clareza de que esse justo vencedor não existe no futebol, a eficácia e a eficiência prevalecem, mas eu acho que a gente conseguiu ter bons rendimentos, a gente não conseguiu transformar isso em resultados. E eu acho que isso teve principalmente a ver com a questão da eficácia. A gente não conseguiu ser eficiente num bom número de oportunidades que a gente criou, e isso teve um peso importante. Depois a gente tentou ajustar outras questões, tanto defensivas como ofensivas. Eu acho que a gente segue nesse caminho, eu acho que essa oscilação faz parte do desenvolvimento de uma equipe que ainda não está plenamente desenvolvida, que não está ainda completamente formada. A gente teve, como eu disse, jogadores chegando, jogadores em que o Capasso mesmo é um que chegou durante, entrou numa situação até nesse 1 a 0 que a gente ganhou com pouco tempo de treino, entrou numa fogueira e foi muito bem, depois oscilou o rendimento dele, houveram outros jogadores, o Andrei veio na mesma condição, porque veio de um período de inatividade de jogos, vinha treinando, oscilou, teve jogos em que não conseguiu ter o melhor desempenho, mas no último jogo teve um desempenho bom. E aí, caminhando para o segundo ponto da pergunta, não, eu não acho que eles tenham tido dificuldade de se entender, cada um tem ocupado um espaço diferente do campo. As dinâmicas que o Andrei tem imprimido são diferentes da dinâmica do Jair, porque a gente tem jogado de uma maneira um pouco diferente, até pelo posicionamento do Alex mais do lado esquerdo, aproveitando a subida do Tom, do outro lado é o Peck e o Puma. São 4 jogadores com características diferentes. Mas o Andrei tem se adaptado, tem conseguido chegar à frente, tem conseguido finalizar, o Jair também. Eu acho que esse período de treinamento foi importante para eles se entenderem ainda mais, e acho que a gente tem condição de no sábado demonstrar isso, fazer um grande jogo, ter um grande rendimento. E aí, galera, você tá em qual grupo? Você é aquele que enxerga
que o Vasco faz uma boa temporada. O jogo do ABC foi um ponto fora da curva e realmente o Vasco mandou muito mal ali, mas você está satisfeito com o desempenho do Vasco até aqui. Outro tá naquela turma de que tá sentando pau aí, acha que o Vasco vai lutar contra rebaixamento, tá tudo errado. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E também sobre a situação do Andrei e do Jair. Qual é a sua visão? Dá pra jogar junto? Não dá? O Andrei tem que sair do time? Eu particularmente acho que ambos podem e devem, inclusive, jogar juntos. É uma questão apenas de encaixe, beleza? Mas enfim, deixa aqui sua opinião no espaço para comentários. É isso. Assim encerra a nossa terceira edição. Consegui voltar a ter um dia produtivo aí e trazer para vocês aí bastante informação. Amanhã, dia da estreia do Vasco no Brasileirão, também 3 vídeos para vocês aí. Um primeiro giro de notícias, um segundo, e no final da noite a gente chega com a nossa análise de, espero eu, de uma boa estreia do Vasco. Quem sabe aí até com os 3 pontos. Vira e mexe, o Vasco vai a BH e consegue uma vitória. De vez em quando toma um caroço lá também. Mas lembro de algumas vitórias interessantes do Vasco lá. A vitória com os 2 gols do Paulinho, a vitória de virada com o gol do Rossi no finalzinho, outro gol do Marco Júnior, inclusive foi um golaço, cruzamento do Rossi, o Marco Júnior domina do peito e dá-lhe uma cacetada. O Vasco de vez em quando tira uns pontinhos lá em BH, e em São Januário aí sim o Vasco tem conseguido resultados melhores, tem conseguido até com alguma frequência vencer o Galo em nossos domínios. Enfim, que Deus abençoe os gigantes da colina e que nós possamos amanhã ter uma boa estreia. É isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Qualquer momento de quem volta, vai, tamo junto. Valeu! Fui.